just wanted to continue with the E eu conversation we had queria yesterday. continuar com a conversa que nós The tivemos powerful ontem, conversation a poderosa that the Lord conversa brought regarding the que o glorious Senhor coming of trouxe a the Messiah respeito da gloriosa vinda do Messias. on May 2nd, Em this 2 de year, the maio year deste ano, do ano de 2025. 2025. This year, the Este Lord ano, spoke with me, showed me the o vision Senhor falou of the comigo e me Lord. I mostrou saw a the visão Lord, do Senhor. the Eu Messiah vi o himself, Senhor, the o King who Messias, is coming. Ele mesmo, o Rei que And está I saw him vindo. come with E a eu tremendous vi glory vir cover com him tremenda totally. glória que o cobriu And when he reached the sky, totalmente. his glory hit E the quando earth. ele chegou no His céu, glory a hit glória the dele earth very atingiu a terra powerfully. muito And then I saw poderosamente. people in Então eu vi super glorious pessoas bodies, totally em glorified. corpos super gloriosos, totalmente Unbelievably glorificados, inacreditavelmente glorificados. Very, very glorified Muito in glorificados their bodies. nos seus corpos. And they had also glorious garments. E eles têm também com vestes same gloriosas. E ao mesmo tempo, They also had the glory eles flowing. também tinham a The glória glory fluindo. flowing over their face. A glória They had this fluindo shawl, na face this deles. turban that covers the head, Este the turbante, cloth, esse chale que and it cobria covers the back a of the cabeça face, so you deles see only the e front part. cobria também And a from the parte chin de was trás also do flowing rosto glory, e pure a whiter partir than do paper. queixo fluía That glória level of pura e glorification. branca, este nível de And glorificação. so this is very, very Então, serious. isto é muito That the Lord has spoken sério, about today. o que o Senhor falou a The day respeito when do he comes dia, o dia to quando take ele the vem church. para levar a And we igreja. know too well E nós sabemos that muito that bem day que aquele is dia not known. não é Day and conhecido. hour is not known. O dia e a hora não são conhecidos. E é por isso, Yesterday we had this tremendous ontem nós conversation on the tivemos esta imminency, tremenda Christ's conversa return. sobre a iminência do retorno de and Cristo. we saw very clearly E nós vimos muito claramente considering that que, the day and considerando the hour is que o not dia known, e a hora não são the Lord is conhecidos, saying that então o should Senhor be está dizendo que isso our deve ser magnetic north, our governing nossa compass. o nosso compasso que governa a nossa vida. Esse deve ser a direção que guia a nossa vida, a vida do homem nesta terra, Because the day porque o dia e a hora não são that should then conhecidos. instruct you Isso então deve to te live instruir a holy viver Christian lives. uma vida cristã First of all, to santa. receive Jesus for those who are Primeiro not de born tudo, again. receber Jesus para os que não são And nascidos then de novo. live E holy então, Christian lives. viver uma vida And also cristã live your santa lives e também viver a sua in vida great expectation, em grande to be expectativa. expectant Poder of estar Christ's em return expectativa at all times. do retorno de Cristo em And todo that o should tempo. lead us to E embrace isso deve nos a conduzir a separated abraçar Christian lifestyle, uma vida, um separated estilo de from the vida moral cristã decay of this separado da And also corrupção moral deste should mundo. cause us to embrace E também holiness, deve nos fazer righteousness, abraçar a purity, santidade, a justiça, moral a pureza, conduct, ethical mudança de fear of conduta God. moral, de ética moral, temor The de fact that the Deus. day and O hour is fato not de known. que o dia e a hora não são conhecidos. And we also saw that also E nós instructs também us vimos que isto também to nos always be instrui on the watch, a sempre estar be em watchful, vigilância, to estar be vigiando, alert, estarmos to be alertas, expectant, to be estamos em attentive, expectativa, on atentos, guard, de to guarda, always vigiando, look up, para sempre olhando para expecting cima, the Lord to come, to esperando wait o on the Senhor Lord, vir, aguardando o await Senhor, the Lord ansiosamente await the aguardando a vinda do Senhor, esperando that pelo should be the Senhor. demeanor E ele diz que essa deve and the ser o conduct comportamento of the e a Christian conduta believer. do crente I'm talking about cristão. biblical Eu estou Christianity. falando a respeito do cristianismo Those who have bíblico. confessed Aqueles que their confessaram sins os seus repented pecados, and se arrependeram e receberam Jesus. E eu estou pedindo para as pessoas que estão me enviando e-mails. Nós temos a fila de oração. Há muitas mensagens urgentes, mas eu peço agora que, por favor, parem de enviar mensagens. Eu decreto o eterno sangue de Jesus sobre todos vocês.
in Asia, Eu acho que alguém está or dentro de uma someone sala has de run to an accident operações here, na I have Ásia. now decreed the eternal blood of Jesus Eu over agora you, those decretei tuning. o sangue de So it Jesus is sobre well. vocês Just que don't estão send me text sintonizados. now Então, for this tudo moment está bem. Por favor, until I não me deliver enviem this message. mensagens neste Because momento até all eu our entregar a prayer lines are mensagem, connected and they porque ring very todas loud as nossas to wake linhas us de up oração every estão time they come. conectadas e So I'm ficam saying that the tocando. imminency of Então eu Christ's disse return, que a day and iminência hour do not known, retorno de Cristo, o should dia be e a such hora a não são powerful tool conhecidos, deve to ser govern uma how you live your ferramenta life on the muito earth here. poderosa para governar And a because sua of vida that, aqui na it Terra. should help you E por prepare causa better, disso, isto prepare deve well te ajudar for a the se preparar glorious melhor e se coming preparar of the bem Messiah. para a gloriosa vinda do And Messias. we have also seen E nós também that vimos the Lord que Jesus has o spoken so Senhor much about Jesus his falou coming. tanto a respeito da sua In one of vinda. those moments Em um in the daqueles Olivet momentos, prophecy, na profecia do Monte when he was das speaking on the Mount of Oliveiras, Olives, quando ele estava speaking to his falando no disciples Monte das Oliveiras, about falando com seus his discípulos a respeito da sua return vinda, do seu and about the retorno end of the e a age, respeito do fim we see dos very tempos. clearly Nós vemos muito that in the manner of claramente his speaking, que pela maneira do Senhor he falar, laid forth ele certain very powerful estabeleceu instructions to the church. algumas instruções muito And I want to share one poderosas of para a them, how to igreja. prepare. Então, e mostrando para eles como se preparar, como esperar por ele. E agora que nós já sabemos, nós temos que aguardar ansiosamente por ele. No livro de Mateus 24, se você abrir comigo no versículo 37, ele diz o seguinte, Mateus 24, versículo 5, versículo 5. I tell you Em verdade vos digo, that this generation will certainly que not esta pass away geração certamente until não these things have passará happened. até que todas That's verse estas 34. coisas aconteçam. Verse É o 35 versículo it says, 34, não o versículo 4. And earth O 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E eu acho que o versículo 35 é um instrumento tão tremendo nas mãos do crente cristão, um instrumento muito poderoso nas mãos da igreja. O versículo 35 de Mateus 24, onde ele diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E isto é muito sério, muito, muito poderoso. Porque no versículo 36, então, ele diz que quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, ele diz, por causa desta iminência, porque o dia e a hora não são conhecidos, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, o povo estava comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, construindo, comprando, plantando e colhendo, todas essas coisas, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam do que iria acontecer, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então ele diz, assim é como acontecerá, assim será na vinda do Filho do Homem. Que poderoso, quão terrível, quão grandioso é isto. Isto é um momento muito crítico na vida da igreja, porque eu vi a vinda do Messias. E eu sei que nós tivemos uma conferência muito ocupada o dia inteiro nos preparando para este mega evento, o mega evento que está vindo no quartel-general aqui, onde eu vou literalmente andar com 159 já hoje, 159 totalmente aleijados africanos, 159, eu estou falando de aleijados totalmente no chão, as pernas são fracas como uma cordinha, não podem se apoiar, não pode nem sentar, nem engatinhar, tem que se arrastar pelo seu peito, pela sua barriga. Então, quando nós tivemos esta gloriosa, histórica celebração de ações de graças em Nairobi, nós vamos tentar trazer o máximo número de pessoas
Vamos trazer o grupo que lava os banheiros, eu sei que eles são mais de 100, todos eles que lavaram os banheiros e cuidaram das pessoas em Menengai 7. Quando tinha uma pessoa enferma, eles levavam ao banheiro e eles seguravam essa pessoa, e enquanto eles seguravam essa pessoa, alguns deles lavavam, mudavam as roupas deles. Entendem? Então nós convidamos todos eles, os obreiros que normalmente vão, com o arcebispo adjunto Daniel, 2 semanas antes da reunião, para preparar o campo e tudo. Nós convidamos todas as equipes que estão envolvidos nas reuniões. E agora, então nós temos esse enorme número de aleijados, não sabemos quantos, talvez milhares e milhares, e eles estão tirando do meio, dentre eles, apenas aqueles que eles querem apresentar aqui. Nesta noite, nós já temos 159 totais aleijados andando, agora equilibrados, correndo e tudo isso, vivendo vida normal. E temos os cegos, os surdos, os mudos, HIV, AIDS, todos os grupos estarão lá. Então tem sido muito corrido, trabalhando no telefone, em conferências, mas agora finalmente o Senhor me trouxe aqui. E eu disse que é melhor nós continuarmos a conversa que começou ontem, onde o Senhor disse que o dia e a hora nenhum homem conhece. O dia e a hora são desconhecidos. Muito, muito sério, povo abençoado. O dia mais ansiosamente aguardado, o dia mais importante da sua vida e da sua existência. Na verdade, quando ele diz não é conhecido, é como uma armadilha, pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer à noite, quando as pessoas estão dormindo. Você pode imaginar? Quantos iriam perder quando acontece à noite, quando as pessoas estão dormindo? Então, eu não sei, eu fiquei aflito. E ontem eu esqueci de me arrepender antes de ir dormir. Então, essa pessoa foi pego desprevenido, porque o dia e a hora não são conhecidos. É uma ferramenta tão poderosa, um instrumento tão poderoso nas mãos da igreja, porque isto pode governar e dirigir como a igreja se prepara com seriedade e com perfeição para aquele dia. E nós vimos que isso chama a atenção de vocês para viver em expectativa o tempo todo para a vinda do Messias, pelo retorno de Cristo, e instrui a respeito de uma vida santa, que agora você tem que mudar a sua vida, abraçar uma vida estritamente santa, uma vida estritamente justa. Mas enquanto ele adverte a respeito deste dia, que não é conhecido a partir do versículo 36, como nós lemos, mas quando você volta para o versículo 35, então você fica chocado. Ele oferece agora um instrumento mais afiado no versículo 35, quando ele diz no 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele diz isto, está escrito em vermelho, as palavras do próprio Senhor Jesus. Ele diz que o céu e a terra passarão, mas as palavras dele jamais passarão. Então, no versículo 36, imediatamente ele diz, o dia e a hora ninguém sabe. Assim como nos dias de Noé ninguém sabia o que iria acontecer, pum, então aconteceu. E, entretanto, no versículo 35, ele dá a certeza. Mateus 24, 35. Ele dá a certeza de que as palavras dele jamais passarão, elas vão se cumprir. E eu disse que esse é um instrumento até mesmo mais afiado na mão da igreja, porque agora
Ele faz você entender que tudo que ele disse vai acontecer. E aqueles que obedeceram as palavras dele não serão envergonhados. Eles com certeza vão entrar no céu e estarão salvos da grande tribulação, a tortura, o tormento lá e o lago de fogo, o inacreditável e eterno tormento. E então é isso que eu quero olhar hoje. O que foi que o Senhor quis dizer quando ele disse, quando ele entregou isso na mão da igreja, de que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão? É aqui que eu quero olhar hoje. Você vê uma reflexão, um reflexo disso, um reflexo desta declaração em particular, que o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre, viverão para sempre. Você vê o reflexo disso no livro de Mateus 5:18, onde ele diz, Mateus 5:18, ele diz, em verdade eu vos digo, enquanto existirem céus e terra, até que eles desapareçam, nem a menor letra ou menor traço da lei, nem o menor traço da pena vai desaparecer da lei até que tudo se cumpra. Isto é sério, ele diz, portanto, versículo 19, portanto, todo aquele que desobedecer um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a desobedecerem, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, essas ordenanças, será chamado o grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo, agora ele está falando da justiça. Novamente, nesta mesma escritura aqui, de Mateus capítulo 5, versículos 18, quando você continua lendo, como nós lemos até o 19, ele ainda está novamente falando a respeito de que o céu e a terra vão desaparecer. O céu e a terra vão desaparecer. E aqui ele diz, ele traz a sua palavra e ele diz, nem uma vírgula, nenhum traço desaparecerá da lei. A palavra dele permanece para sempre, vive para sempre. Mas ele ainda enfatiza este poderoso instrumento nas mãos da igreja, de que o céu e a terra um dia vão desaparecer, tem que desaparecer. Entretanto, a palavra do Senhor, as palavras de Jesus, a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Então isso é muito sério, povo abençoado. Eu sei de muitas pessoas, quando eu venho ao ar, eles realmente continuam ligando para nós. Mas, por favor, parem um pouquinho. Essa é uma linha ungida. Tudo bem você ligar? Então, do que é que o Senhor está falando aqui? Ele está prestes a dizer que o dia e a hora não são conhecidos, que ele pode vir a qualquer momento, quando você menos esperar. Ele está dizendo isto. Mas então, no processo, antes dele diz, quando ele diz que o céu e a terra passarão, mas as palavras dele viverão para sempre. As palavras dele permanecerão para sempre. Que instrumento é este que está sendo colocado na sua mão? Qual é a instrução? Nós vemos muito claramente também que a Bíblia, ainda nesta Bíblia, Isaías 55, versículo 11, o livro de Isaías 55, versículo 11, ele diz o seguinte, muito, muito sério, povo abençoado. Isaías 55, 11, ele diz, assim a minha palavra
que sai da minha it will not boca, return to me empty, ela não voltará para mim but will vazia, accomplish mas what I desire, fará o que eu and desejo achieve the e purpose atingirá for which o I sent it. propósito para That o is qual power. eu a enviei. Isto é Still talk poderoso. about the authority Ainda of the falando da words autoridade of the da Lord. palavra do Senhor. And in Luke 21, E em Lucas 21, Lucas 21, he says the following. ele diz o seguinte. The book of Luke, chapter 21, O livro de Lucas, a capítulo prophetic 21, chapter, um capítulo profético, talking about the end time and the return of the Christ. falando do tempo Luke do fim chapter e o 21, retorno de verse Cristo. 33. Lucas This is 21, what he says. 33, é isto que ele diz. He says, Ele diz, Heaven and earth o céu e a will pass terra away, passarão, but my words mas will as never minhas palavras pass away. jamais passarão. Still emphasizing, O Senhor ainda está enfatizando, still affirming, ainda and confirming, confirmando and e establishing afirmando fully, e estabelecendo totalmente heaven and earth que o céu e a that you terra see today que vocês veem must one hoje day go away, must tem que um dia disappear. desaparecer, And um yet dia his vai word desaparecer. Entretanto, as palavras do Senhor permanecerão para sempre. Em outras palavras, a eternidade das palavras dele, a autoridade da palavra dele. 1 Pedro, capítulo 2, 24, 25, ele repete a mesma coisa. Enquanto nós começamos essa jornada nesta noite, muito feliz pela sua paciência, porque vocês me esperaram nos diferentes fusos horários no hemisfério ocidental. O livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25, ele diz o seguinte. Ele diz, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva murcha e a sua flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Novamente, esse é ainda outro lugar onde o Senhor vem muito claramente para expressar a autoridade e a eternidade da sua palavra. E, entretanto, ao mesmo tempo, ele não falha. Ele não falha com você. Ele não falha de confirmar para você que a vida física nesta terra, a erva, a flor, essa é a glória deste mundo, a prosperidade deste mundo. E ele diz que a erva murcha e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, em outra escritura, ele diz que a vida do homem é como a erva do campo. A erva seca, murcha, e a sua flor morre, cai. Entretanto, em outras escrituras, ele ainda diz que isto é pelo desejo divino de Deus, a vontade de Deus, que a erva seca e a flor cai. Significando, é o desígnio de Deus. Deus, na sua criação, quando ele criou os céus e a terra, a criação, o universo. A intenção dele é que esta criação fosse perecível, que o céu e a terra um dia deveria passar e chegar ao fim, por um desígnio dele, e que a palavra dele permanecerá para sempre. Isso deve fazer com que o homem confie na palavra do Senhor, creia na palavra do Senhor, obedeça a palavra do Senhor e viva pela palavra do Senhor, e então a vida deste homem, do homem, então esta vida permanecerá para sempre. Isto tudo é por um desígnio muito profundo isto. Entretanto, no livro dos Salmos, se você abrir comigo no livro dos Salmos 119, no Salmo 119 ele diz o seguinte. Psalm 119. Salmo 119,
verse 8 and 9, he says the following. Versículos 8 e 9, ele diz o seguinte. Psalm 119, verse Salmos 8 and 9. 119, versículos 8 e 9. He says the Salmos following, blessed people. 119, 8 e 9, ele diz: Your word, O Lord, is a tua eternal. palavra, ó Senhor, é It eterna. stands firm. Ela in the permanece firme nos céus. Your Novamente. word, O Lord, A tua palavra, ó Senhor, eternal, is é everlasting. eterna. É eterna. And E it stands firm. ela permanece firme nos céus. Isso é sério, ele falou The Lord still on a a mission escritura, a referência errada. O Senhor ainda está na missão de confirmar e estabelecer totalmente duas coisas. literally opposite poles of the other. Dois polos totalmente opostos. To affirm that Para the life afirmar you see on this earth que a is vida que temporary, você vê nesta terra é and temporária. the heaven and earth E o céu e a terra que você vê must one hoje day pass away. tem que um dia passar, acabar. And yet his word Entretanto, a palavra do stands Senhor forever. permanece para sempre. E o Senhor diz que com essa instrução na nossa mão, este é um instrumento poderoso para nós agora navegarmos e vivermos nesta terra, enquanto nos preparamos para o retorno iminente de Cristo. Então, esta é uma poderosa ferramenta para você agora usar para se preparar para a vinda do Messias no dia e a hora que não são conhecidos. O dia e a hora não são conhecidos. Isaías 40, versículos do 6 a 8, ele diz, a voz diz, clama. E eu disse, o que devo clamar? O que devo clamar? Você disse que eu devo clamar, o que devo clamar? Então, se você pegar estas últimas palavras, o que clamarei? Significando, o Senhor está comandando todos para clamar. Os pregadores subirem no púlpito e clamarem. Então, isso que você vê, os mega profetas do Senhor fazendo em cada nação, de nação em nação agora. Eles estão literalmente saindo e clamando. Eles estão usando essas duas palavras. O que devo clamar? Então, eu clamo. Eu clamo a ti, eu clamo para as nações. E o que é que eles estão clamando? Eu clamo que toda a humanidade é como a erva, e toda a sua fidelidade, a sua glória é como a flor do campo. Toda a prosperidade, a glória deles, o esforço deles é como a flor do campo. Ele diz, a erva murcha e a flor cai, significando eles morrem, perecem, chegam ao fim, porque o fôlego do Senhor sopra sobre eles. Então é pelo desígnio divino de Deus, o caminho divino, que tudo que você vê nesta vida um dia deve chegar ao fim. Entretanto, ele diz, a palavra dele permanece para sempre. Ele diz, a erva seca, a flor cai, porque o fôlego do Senhor sopra sobre eles. Certamente o povo é erva. E certamente é como a erva. Um dia elas têm que morrer, vão perecer. A erva seca, as flores caem, mas a palavra do Senhor Deus permanece para sempre. A palavra do nosso Deus permanece para sempre. E o Senhor diz, esta é uma poderosa ferramenta que Ele colocou nas mãos da igreja para se preparar para a gloriosa vinda do Messias. Então, o que é que o Senhor está dizendo neste instrumento muito poderoso? Nós vemos que isso está sendo colocado nas mãos do crente cristão. Mateus 24, 35, um pouco antes dele começar a embarcar no versículo 36, onde ele diz que o dia e a hora não são conhecidos. O dia e a hora ninguém sabe. A respeito daquele dia ou hora ninguém conhece, ninguém sabe. Ninguém conhece, ninguém sabe. Esta é a iminência do retorno de Cristo. Então, povo abençoado, quando eu digo que os céus e a terra, quando ele diz que os céus e a terra passarão,
a erva murcha e a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, dura para sempre, permanece para sempre. É isto que o Senhor quis dizer. Vamos simplesmente olhar. O céu e a terra passarão enquanto começamos a abrir isto para vocês. Então, desta forma, o Senhor está afirmando e estabelecendo totalmente, enfatizando para vocês quão temporário, quão perecível, quão transitória este mundo físico é. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que esta vida, como você vê aqui nessa terra, é muito temporário, é muito transcendente, é por pouco tempo, então vai desaparecer. Que o mundo físico no qual nós estamos, no qual vocês estão, na verdade é muito temporário e muito perecível. Portanto, isso é para te instigar. É para te instigar a começar a buscar o eterno, a vida eterna, aquilo que não passa, que não é destruído. Porque ele diz, o céu e a terra passarão. Em outras palavras, quando ele diz o céu e a terra passarão, o Senhor literalmente, essencialmente, está falando a respeito do universo. O céu e a terra literalmente representam o universo, a criação, toda a criação. Nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 1, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Ele diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, quando ele diz, os céus e a terra vão passar, certamente vão passar, ele essencialmente está falando a respeito da criação, toda a criação, toda a criação. Ele está dizendo, cuidado agora, porque toda a criação física, o mundo físico que você vê hoje, a criação física, o céu lá em cima e a terra, um dia vão ter que passar, e este é o poderoso instrumento na sua mão para se preparar para o iminente retorno de Cristo. Que uma vez que você entenda isto, tudo que você tem nesta terra, você sabe que vai passar. Inclusive o homem. Então você vai começar a saber onde você vai investir a sua vida e o teu tempo, onde você vai investir. Então você começa a entender que você não pode investir a sua vida nessa terra e confiar nisso e achar que isso aqui ou você vai durar para sempre. Isso era para ser uma advertência muito séria. Então quando você olha este mundo como ele é hoje, eles estão investindo em bolsas de valores, eles estão na educação. Não estou dizendo que educação é ruim, mas dentro deste contexto, você deveria viver a sua vida aqui em contexto com esta perspectiva de que mesmo eu estou indo para a escola para me tornar advogado, estou indo para a universidade me tornar um médico, estou indo à universidade para me tornar um economista, um engenheiro, um arquiteto, um cientista aeroespacial, o que quer que seja, qualquer que seja, o motivo pelo qual você vai na universidade, tudo isso um dia vai acabar. E o Senhor está dizendo que isso deveria ser um poderoso instrumento nas mãos da igreja, para navegá-la, para que ela possa aprender então como se preparar para aquele iminente retorno de Cristo, quando o dia e a hora não são conhecidos. O dia e a hora não são conhecidos. E é por isso que no livro de Isaías, Isaías 34, então você vê muito claramente que quando o Senhor está dizendo em Mateus 24, 34 e 35,
que os céus e a terra passarão antes de lidarmos com a palavra do Senhor que dura para sempre. Vamos parar aqui. Ele essencialmente está se referindo ao fato de que toda esta criação criada por Deus em Gênesis 1:1, como nós vimos, um dia vai ter que chegar ao fim. Vai chegar ao fim, com certeza. Então ele diz, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre, durará para sempre. Estas são coisas sérias, povo abençoado, declarações sérias. Isaías 34:8, ele diz o seguinte, ele diz, porque o Senhor terá o seu dia de vingança, um ano de retribuição para defender a causa de Sião. Mas antes de você chegar nesta vingança, então vai ficar muito claramente esta instrução. Isaías 34, versículo 4, ele diz o seguinte, os 34, os corpos mortos vão cheirar mal, os montes estarão encharcados do seu sangue. Esse é o versículo 3. Agora o versículo 4. Ele diz, as estrelas no céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho, e todo o exército celeste, os planetas lá em cima, cairão como folhas secas da videira. Então ele diz, quando a videira e da figueira, as folhas secas, é assim como tudo vai cair, os planetas cairão. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo que há um dia que já foi determinado, quando toda esta criação para a qual você está olhando finalmente será destruída, vai chegar ao fim, vai passar, jamais existirá novamente. E entretanto você vê, quando você olha a humanidade hoje, inclusive a igreja, como que eles têm confiado nesta criação. A terra é essencialmente o mundo físico. Quando você olha a humanidade agora e a igreja de Cristo agora, eles consideram o mundo físico como uma vida permanente. É por isso que eles estão investindo, comprando terrenos, construindo edifícios, guardando dinheiro nas bolsas de valores, fazendo coisas nesta terra como se este fosse o lugar permanente deles. Entretanto, o Senhor vem agora e diz, o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, 10 e 11, ele diz o seguinte, o livro de Hebreus, capítulo 1. O livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 10 a 12. Ele diz essas lindas palavras aqui. Ele diz o seguinte. Ele diz... Ele também diz, no princípio, o Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Então o Senhor está falando agora com a humanidade que tem considerado esta terra como permanente, o solo, a terra permanente. As pessoas vêm e eles estão investindo porque acham que é para sempre. E agora ele está invocando uma outra dimensão para a qual eles precisam se preparar no iminente retorno de Cristo. Então ele traz a fatalidade e a segurança deles nesta terra, dizendo-lhes que o céu e a terra
passarão. Significando, todas estas coisas que você vê um dia chegarão ao fim, nenhuma delas vai durar. Todos têm que ser destruídos, vai chegar ao fim. Mas as palavras do Senhor e aqueles que confiam na palavra do Senhor viverão para sempre. Então o Senhor está criando uma poderosa dimensão, uma eterna perspectiva da vida nesta terra. Então, neste caso aqui, Hebreus capítulo 1, versículos 10 a 12, ele também diz, no princípio, Senhor, tu firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu, Senhor, permanecerás. Eles todos envelhecerão como vestes. Tu os enrolarás como um manto. Como uma veste, eles serão trocados. Mas tu, Senhor, permaneces o mesmo. E os teus anos, os teus dias jamais terão fim. Isto é poderoso, povo abençoado, poderoso instrumento nas mãos da igreja. Uma ferramenta para você se preparar para o iminente retorno de Cristo. Ele está dizendo, aquele que criou a terra e estabeleceu os fundamentos da terra e criou os céus acima, as galáxias, os planetas que são enormes, alguns maiores do que a terra, o Sol, as estrelas. Ele está dizendo na sua palavra que um dia toda esta criação física que você vê e contempla será totalmente destruída e vai desaparecer. Mas o Senhor permanece, Ele permanece para sempre. Mas tu, Senhor, permaneces o mesmo e os teus anos jamais terminarão, jamais terão fim. Poderoso, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são dele vão permanecer para sempre. Aqueles que confiam no mundo perecível e abandonam o Senhor, eles vão desaparecer e eles vão desaparecer com a terra. Eles vão cessar de existir. Esta terra vai parar de existir e eles entrarão no lago de fogo. Muito sério mesmo. E entretanto, no livro de Marcos, capítulo 13. O Senhor diz o seguinte, no livro de Marcos, capítulo 13, Marcos 13, 13, versículo 4. Marcos 13, versículo 4. Ele diz, dize-nos, quando essas coisas acontecerão e qual será o sinal de que tudo isto está prestes a cumprir-se? Então, tudo isso é a respeito de uma profecia. Ele está falando do futuro, do tempo do fim, a vinda de Cristo. E o fim da era, o fim dos tempos. E nesta conversa, então, ele estabelece este poderoso instrumento quando ele diz, enquanto você está nesta terra, a melhor forma de se preparar é você andar nesta terra muito consciente e muito alerta e consciente de que esta vida, que as pessoas confiam e investem e dependem tanto desta terra, um dia serão totalmente destruídos e chegarão ao fim. Um dia chegarão ao fim. Muito sério mesmo, povo abençoado. A perspectiva celestial de como se preparar para o iminente retorno de Cristo. O dia e a hora desconhecidos. A respeito desse dia e hora, ninguém sabe. Salmos 102, 25 e 27, ele diz, no princípio estabelecestes os fundamentos da terra e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu, Senhor, permaneces para sempre. Todos eles se desfarão como uma veste e como uma veste serão trocados. E eles serão descartados. Ai, ai, ai. Mas tu, Senhor, permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Ó Senhor muito poderoso, em outras palavras, dizendo para os habitantes desta terra, por favor, confie no Senhor. Eu sei que vocês confiam neste mundo,
E essa confiança no mundo entrou na igreja. É por isso que eu estou vindo até vocês. Para aqueles que não são nascidos de novo, ele está simplesmente dizendo que você tem que confiar no Senhor, porque só o Senhor permanece para sempre. Mas a igreja, assim que eles receberam o evangelho moderno da prosperidade, ele diz, cuidado, todo este mundo e a sua riqueza serão totalmente destruídos e descartados. Somente o Senhor permanece para sempre, somente aqueles que confiam no Senhor sobreviverão, permanecerão para sempre. Muito sério, extremamente sério, povo abençoado. É por isso, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, enquanto abrimos esta conversa hoje, o livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ele diz o seguinte. Ele diz, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Isso é muito poderoso. Se você ler um pouco antes, você vai ter uma perspectiva melhor. Do 3 ele diz, antes de tudo, vocês têm que entender que nos últimos dias surgirão escarnecedores. Eles vão aparecer, zombando e seguindo os seus próprios desejos pecaminosos. E eles dirão, onde está esta promessa da vinda do Messias? Onde está esta vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tudo continua desde o início, o princípio da criação. Em outras palavras, a terra é permanente, esta criação física é permanente, segundo os olhos dos escarnecedores. Mas eles deliberadamente se esquecem, significando agora, e eles alegam ignorância. É isso que se chama, você escolhe o que você quer crer, significando você escolhe as coisas que você quer se lembrar e você que escolhe esquecer as coisas das quais você não quer se lembrar. Então ele continua dizendo, mas eles deliberadamente, ou seja, eles sabiam, o significado é que eles sabiam, mas eles fingem que não lembram. Eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, os céus e a terra vieram à existência. E esta terra foi formada da água e pela água. Ele está dizendo que Deus simplesmente falou, a palavra de Deus falou, então os céus foram criados e a terra é criada, foi tudo criado. A terra foi formada através da água e pela água. Versículo 6 ele diz, e pela água também o mundo daquele tempo antigo foi totalmente submerso e destruído no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos homens ímpios. Muito poderoso, povo abençoado. Novamente o Senhor está afirmando e confirmando que os céus e a terra têm que ser destruídos e serem descartados e desaparecerão. E se você avançar no livro do Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15, ele diz, então eu vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, os céus e a terra fugiram da sua presença e não se achou lugar para eles. Significando, eles foram desconstruídos, descartados, totalmente destruídos. Pararam de existir, cessaram de existir. Por isso, Mateus 24, 25, ele diz, o céu e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Permanecerá para sempre. E entretanto, em Mateus 21, então você ouve algo muito refrescante no versículo 1, ele diz, então no versículo 1, Apocalipse 21, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, é disso que ele está alertando, que o presente céu
E o céu e a terra vão passar, quer você goste ou não. Entretanto, você vê a igreja investindo tanto nisso, pregações de prosperidade, pregando e construindo. Estão indo para a Europa, construindo muitas riquezas, voltam para os seus países. Estes pastores estão construindo grandes casas, cada vez mais caras. Estão recolhendo dinheiro da Europa, do exterior, pregando lá e recolhendo dinheiro. Pregando outro evangelho, o evangelho da prosperidade, que não é evangelho de forma nenhuma. E eles voltam e constroem coisas. E estão pregando prosperidade para as pessoas na igreja. Entretanto, ele diz aqui, Apocalipse 21:1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. E você descobre muitas pessoas até mesmo abandonando o Senhor por causa dos eventos desta terra, os acontecimentos desta terra, as ocorrências, as coisas que acontecem nesta terra. Eles estão buscando educação, riqueza, saúde. Eu não estou dizendo que educação é ruim, não mesmo. Eu estou simplesmente dizendo que quando você gruda nisso e ignora Deus para poder dizer eu sou educado, ele diz, isso sim é uma tragédia. Então ele diz aqui, e o mar já não existe. Então ele diz, e eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma linda noiva, lindamente adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus, dizendo, eis que o tabernáculo de Deus agora está com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus. Então ele fala de limpar as lágrimas, e lá embaixo ele diz que ele faz novas todas as coisas. Muito sério, povo abençoado. Ele diz, o céu e a terra passarão, mas a palavra do Senhor durará, permanecerá para sempre. Ele diz, este é o poderoso instrumento que você tem em suas mãos para navegar-se e viver nesta terra enquanto você se prepara para o iminente retorno de Cristo, a vinda do reino de Deus. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que o Senhor nos enviou do seu trono para vocês, para que vocês comecem a confiar na palavra. Que vocês parem de confiar na terra e comecem a confiar no reino que está vindo, no Senhor, no reino de Deus. Então o céu e a terra vão desaparecer. Vão passar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Também é muito bem dramatizado no livro de Daniel 2, 44, 45. O livro de Daniel, capítulo 2, povo abençoado. 44, 45, ele diz o seguinte, ele diz, nos dias daqueles reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, nem será deixado para outro povo, mas destruirá todos os outros reinos e os trará ao fim. Mas o seu reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos humanas, a pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. Ele esmigalhou. No versículo 34, se você ler, enquanto você estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílios de mãos humanas, ela atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram como
pó, of a threshing como floor pó da debulha do trigo in the summer. And the na wind eira swept them durante o away verão, without e o leaving a trace. vento os levou sem deixar nenhum vestígio. É disso que o Senhor está falando. Mas esta pedra que atingiu a estátua tornou-se uma enorme montanha que encheu toda a terra. O reino de Deus, o eterno reino de Deus que dura para sempre, agora é estabelecido. Mas ele diz que este céu e esta terra serão totalmente destruídos. E ele diz, por desígnio de Deus, pelo fôlego de Deus, pelo sopro de Deus, foi deliberadamente designado por Deus que este presente céu e esta presente terra sejam totalmente destruídos e saídos do seu lugar e descartados e vão desaparecer. Então, o reino de Deus vem, que quando você ouve isso nesta vida, você deve começar a investir no reino que está vindo, no iminente retorno de Cristo para levar vocês para o reino de Deus. Muito sério, povo abençoado. Muito, muito poderoso. Em 1 Coríntios, capítulo 15, ainda falando do mesmo. 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz o seguinte. 1 Coríntios 15, versículos 24 e 25, ele diz o seguinte. Então virá o fim, quando Jesus entregar o reino de Deus. Novamente, então virá o fim, quando Jesus entregar o reino para Deus Pai. Depois dele ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que Cristo reine até que ele ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É disso que ele está falando aqui. Então, o que é que o Senhor está dizendo, povo abençoado, quando no livro de Mateus 24, no versículo 25, ele diz, o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Então, a eternidade, ele está exaltando a eternidade da sua palavra. E no versículo 36, ele agora fala que o dia e a hora, quando o Messias vem, não são conhecidos. E ele diz assim, como você foi nos dias de Noé, assim também será. E ele diz que as suas palavras têm que se cumprir. O que é que o Senhor está dizendo, povo abençoado? O Senhor está enfatizando e exaltando a eternidade dos ensinos de Jesus, as palavras de Jesus. E ao fazer isso, o Senhor está estabelecendo muito, muito claramente as palavras dele nas Escrituras, os seus ensinamentos. Eles vão transcender os limites deste dia presente, deste tempo presente e deste espaço. Eles estão além da dimensão física, estão além da criação física. O Senhor está dizendo que as palavras dele duram para sempre. Portanto, nós temos que nos confiar na palavra dele, porque somente a palavra dele dura para sempre. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo para esta igreja, a igreja deste dia presente e a geração deste dia presente, que as palavras dele são confiáveis. São confiáveis, você pode confiar, você pode depender da palavra dele. Elas são eternas. Nós estamos falando da eternidade da palavra dele que dura para sempre. E se você ouvir a palavra dele, ele diz, seja santo porque eu sou santo. Então, se você ouvir a palavra dele que sem santidade ninguém verá o Senhor, se você ouvir a palavra dele que diz, eu estou indo para a casa do Pai para preparar-vos um lugar, e se eu for lá para preparar um lugar para você, eu voltarei e eu vou levar vocês comigo para que vocês estejam onde eu também estou. João 14, de 1 a 3. Então as palavras dele são confiáveis. Você pode depender delas, são eternas. Se você confiar nestas palavras, você vai entrar no reino do Deus Todo-Poderoso. Mesmo que o céu e a terra sejam destruídos, você viverá para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra. Aleluia. O Senhor está usando isso para confirmar para o crente cristão
que as palavras deles não têm tempo, elas são atemporais, e que ele tem a grande e eterna autoridade. Portanto, isto deve ser uma certeza para vocês que obedecem à palavra dele. É isso que ele está dizendo, que aqueles que escolheram nesta geração desobediente, escolheram obedecer às palavras de Jesus, a instrução de Jesus. Ele está dizendo que as palavras dele são atemporais, não tem tempo, e ele tem uma enorme autoridade, elas nunca falham. A autoridade da palavra dele é eterna. Em outras palavras, o Senhor está trazendo adiante o fato de que ele é divino e que as palavras dele são as palavras do próprio Deus. Por isso que no livro de João, capítulo 1, versículo 1, abram comigo lá, muito sério, povo abençoado, que agora é um encorajamento para o crente cristão nesta geração muito iníqua, que não importa o quanto você seja perseguido, você seja abusado, continue confiando nas palavras de Jesus. Se ele disse, seja santo, então seja santo e persevere. Que esta é uma certeza tão grande para vocês, que as palavras dele não tem tempo. Elas têm uma grande e eterna autoridade e elas se cumprirão até a eternidade. Então, não importa que tipo de perseguição você passa aqui. Isso é para te dar certeza, você é igreja, para dar para vocês uma certeza de que confiar em Jesus não será em vão, que a sua confiança na santidade do Senhor não será em vão. Mas o mais importante nesta escritura, o Senhor está ressaltando e elevando o fato de que Ele é Deus, porque somente as palavras do próprio Deus duram para sempre. E é por isso que em João, capítulo 1, versículo 1, ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém, povo abençoado? Ainda continuando com essa tremenda instrução a respeito do iminente retorno de Cristo. O dia e a hora não são conhecidos. Então você vê muito claramente aqui que quando o Senhor disse que o dia e a hora são desconhecidos, quando o Senhor diz que o céu e a terra vão passar, entretanto, as palavras de Jesus, a palavra do Senhor, as minhas palavras, diz o Senhor, jamais passarão, elas permanecerão para sempre, viverão para sempre. Esta é uma instrução tão poderosa para a humanidade e para a igreja. Porque agora nós estamos vendo que somente as palavras de Deus são eternas e duram para sempre. Então Jesus estava essencialmente dizendo que Ele é Deus, Ele é eterno, e as palavras dele são eternas e a autoridade dele é eterna. É por isso que em João capítulo 1, versículo 1, ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, aleluia! Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, a luz de todos os homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas não puderam vencê-lo. Muito poderoso quando o Senhor Jesus diz que as palavras dele duram para sempre. Nós vimos que o céu e a terra passarão. Essencialmente, isso significa que o próprio Deus vai destruir o céu e a terra pelo seu próprio desígnio divino, e Ele está chamando a nossa atenção e fazendo nossa atenção e a nossa confiança e o nosso foco, tirando da terra para agora, para a eternidade, para o celestial, onde a palavra dele está estabelecida para sempre, está firmada para sempre. Então nós vemos que o Senhor está dizendo que as palavras dele
duram para sempre, permanecem para sempre. Ele está falando da resiliência da sua palavra, dos ensinamentos que você vê na Bíblia, dos ensinamentos de Jesus. Eles são resilientes para sempre, elas duram para sempre. Elas têm uma natureza duradoura. Estes ensinos de Cristo na Bíblia, quando ele diz, sede santos, porque eu sou santo. E ele disse, eu vou para a casa do Pai para preparar um lugar para vocês. Então eu voltarei para levar vocês para mim. Então, uma certeza muito séria. Ele está oferecendo uma certeza maravilhosa para a igreja, para aqueles que obedecerem às suas palavras. E vocês têm que se lembrar que o Senhor Jesus, ele estava dando esta conversa em Mateus 24, que é realmente um capítulo profético. Ele estava dando isso em Mateus 24, quando ele estava falando a respeito do tempo do fim e a vinda de Cristo. Os discípulos tinham perguntado, Senhor, quais serão os sinais? Ou seja, quando o Senhor vai voltar? Então ele começou a responder e falando do fim dos tempos, o fim do mundo. Então o Senhor está dizendo que os ensinamentos dele jamais serão destruídos da forma como os céus e a terra serão destruídos. Ele estava dizendo que os ensinamentos dele, eles transpassam, transcendem este mundo físico, o tempo, o espaço. Por isso nós temos que investir e confiar na palavra dele. Nos apoiar na palavra dele, porque a palavra dele dura para sempre. Ele disse, a minha palavra dura para sempre. Nós precisamos confiar na palavra dele. Confiar na palavra dele, o Senhor Jesus. Lemos o livro de Colossenses, capítulo 1, enquanto terminamos. Colossenses 1, no 15. Na verdade, todo este capítulo 1, do 15 ao 18, ele está falando da supremacia de Cristo. Toda esta escritura em Colossenses. Esta passagem inteira de Colossenses 1, do 15 ao 18, ou até mesmo até o 20, se você tiver tempo para ler. Ele está falando, o subtítulo diz, a supremacia de Cristo. E ele diz, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Isso é enorme, povo abençoado. E você pega isso agora e sobrepõe e compara aqui com Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras durarão para sempre, permanecerão para sempre. Ele está dizendo que ele é Deus. Somente Deus tem as suas palavras durando permanentemente, eternamente. A eternidade das palavras de Deus. E ele diz que Cristo é a fonte de toda a criação. E ele é o propósito para o qual a criação foi criada. Nós fomos criados para servi-lo. Muito sério. Inclusive a dimensão espiritual. Muito, muito sério. Ele está dizendo que toda a criação, o mundo físico e o mundo visível e o mundo invisível, tudo foi criado por Jesus. Ai, ele é Deus. É por isso que ele diz, as minhas palavras permanecem para sempre. O ser criado, a dimensão criada tem que ser destruído, mas as minhas palavras duram para sempre. Por que ele diz isso? Porque aqueles que confiam na palavra dele e obedecem na palavra dele, podem ter certeza de que, veja, vocês vão entrar no eterno reino de Deus que jamais acabará. Aleluia! Esta é a razão para a criação. Que o poder e a autoridade dele duram para sempre.
Ele vive para sempre. E é por isso que o Senhor está encorajando você a esperar e vigiar. Esperar pelo Senhor e aguardar em vigilância, esperando por Ele. Porque a respeito daquele dia ou hora, ninguém conhece, o dia e a hora são desconhecidos. Portanto, com tudo isso agora, se você sabe que este mundo vai ser totalmente destruído, simplesmente agora comece a esperar por Jesus para que Ele possa te levar para o reino mais permanente, mais eterno dentro do céu. Ele está dizendo que esta instrução deve te fazer viver em santidade, escolher uma vida cristã santa, receber Jesus e ser santo. Se você sabe que tudo isso no qual os homens têm confiado tanto, eles têm rejeitado Deus por causa das coisas do mundo, e agora você sabe que tudo será destruído, então você tem que começar a entender que você tem que receber Jesus, porque de qualquer forma Ele criou toda a criação, foi para o propósito dele. Então tudo deve servir Jesus e viver para Ele. Viver uma vida cristã santa, viver todos os dias aguardando ansiosamente este dia que não é conhecido. Isso agora deve mudar a forma como você abraça a pureza, abraça a justiça, abraça a santidade, abraça uma conduta moral, a moralidade, abraça uma conduta ética, abraça o temor de Deus e começa a se preparar, porque este mundo está acabando. Este mundo, eles acham que se preparar para Cristo é perda de tempo, mas vocês agora conhecem a verdade, vocês esperam por Ele o tempo todo. Vocês estão o tempo inteiro olhando e esperando por Cristo. E lembre-se que no livro de 1 Samuel 15, 22, ele diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer à palavra do Senhor, onde ele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, 14. Ele diz, obedeça as palavras do Senhor. As palavras do Senhor dizem que a humanidade, todos pecaram, então Ele nos comprou com seu sangue, então nós temos que viver para Ele. A palavra dele enfatiza obediência, obediência, obediência a Ele. Justiça. As palavras dele diz que é o reino vindouro, o novo céu, a nova terra que está vindo, a nova Jerusalém que está vindo, que é o destino de vocês, que eu já vi, porque é o lar dos justos, o lar da justiça. Então ele está dizendo, por favor, aqueles que obedecem às palavras de Deus, você nunca será envergonhado. Obedecer a instrução do Senhor. O Senhor comandou que nós estejamos prontos o tempo todo. Ele falou na sua palavra e também através da palavra que Ele deu aos seus servos por voz, que eu vi a vinda do Messias. Diga para este povo, quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. Diga para este povo, quando o arrebatamento acontecer, o status da terra vai mudar. Diga para este povo que o dia já foi determinado e o juiz já foi apontado. Que o Messias está vindo, o juízo está vindo. Então, essa é uma certeza tão poderosa para aqueles que têm confiado nas palavras do Senhor, aqueles que têm crido e obedecido ao Senhor, que o seu dia da recompensa, da sua recompensa está vindo. O Messias está vindo. Quando ele diz que ele vai voltar, ele com certeza vai voltar. A Bíblia, enquanto eu termino, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, ele diz, pela palavra do próprio Senhor, nós vos dizemos que o arrebatamento tem que acontecer na seguinte ordem: primeiro os mortos, então depois os vivos. Então, esta é uma certeza tão poderosa para aqueles de vocês que têm obedecido à palavra do Senhor e escolheram a santidade acima de tudo, a justiça independentemente do que o mundo diz. Em Mateus 7, 24 e 28 você vê.
Todos aqueles que ouvem esta minha palavra e as obedecem, é como o homem que construiu a sua vida, o seu lar, a sua salvação na rocha. E quando esta hora da tempestade, aquele dia da tempestade chegar, eles não serão envergonhados, mas eles permanecerão de pé, enquanto que o resto serão totalmente destruídos. Nós vimos a imortalidade das palavras de Jesus. É sobre isso que o Senhor está falando, que as palavras de Jesus têm valor eterno. Você pode confiar nelas, obedecê-las. Para aqueles de vocês que ainda não saíram, de novo, vocês podem receber Jesus. E aqueles que são nascidos de novo, ele obedece às palavras do Senhor. Em João capítulo 1:14, ele diz: a autoridade das palavras de Jesus são elas que, na verdade, estabelecem a sua identidade divina. Elas estabelecem a sua identidade divina de que ele é Deus. E nós vimos um pouco em Colossenses capítulo 1, nós lemos apenas o capítulo 16, Colossenses capítulo 1, que Jesus, ele é a incorporação da própria presença de Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é a revelação suprema. Jesus é a revelação de Deus. E em João 12:49, ele diz: as palavras de Jesus são as palavras do próprio Deus. E é por isso que em Mateus 28, do 19 ao 20, quando ele diz: toda a autoridade no céu e na terra me foram dadas, é simplesmente uma explicação da grande autoridade divina que Jesus tem, que as palavras de Jesus, que Jesus possui. Então, portanto, as palavras de Jesus têm poder absoluto para convencer a humanidade de pecado, para mudar a vida desta pessoa e para entregar para eles uma renovação espiritual, glorificação. Portanto, para terminar, foi isto o que nós vimos até agora. Nós vimos que este mundo é muito temporário e está passando. Que este mundo não vai durar para sempre, ele será destruído. E a razão pela qual ele está sendo destruído é por causa do pecado. E também porque o mundo, por causa do pecado, tornou-se um mundo quebrado. Todos os sistemas estão quebrados, vidas quebradas, pessoas estão nas bebedeiras. É um mundo totalmente quebrado. Você não pode confiar neste mundo agora. Já passou da hora de você obedecer às palavras de Jesus e confiar na palavra dele, na salvação dele, na graça dele e sobre a sua gloriosa vinda e as ordenanças da graça e se preparar em santidade. As palavras de Jesus, que este mundo é muito temporário, este universo. Então o Senhor está pedindo para vocês colocarem os seus olhos, fixarem os seus olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê é temporário e aquilo que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4:18. Que a igreja encontrou um erro, cometeu um erro estratégico ao confiar nas palavras deste mundo. O Senhor está dizendo que as coisas que se veem são temporárias. As coisas que você vê e experiencia neste mundo são totalmente temporárias. Aleluia. Mateus 24, do 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. O Senhor está dizendo que isso deve realmente te confortar no meio do sofrimento hoje, perseguição, onde você está perseverando,
o seu chefe te persegue porque você é nascido de novo. O que quer que seja que você esteja passando pela sua fé, isto deve ser um grande encorajamento para vocês. Portanto, confortai-vos e consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ele está dizendo que vocês devem estar focados no céu. Vocês devem focar no céu, em direção ao céu. Porque este mundo é transcendente, é temporal, é mortal, é perecível, está quebrado. Até mesmo o seu corpo, quando você olha o seu corpo, como ele está, você aprende rapidamente. Você vê que o seu corpo não é perfeito. O seu corpo é quebrado. Você tem um problema de coração aqui, uma diabetes ali, hipertensão lá, fibrose, câncer aqui, ossos quebrados, depressão. Toda esta dimensão criada está quebrada. É por isso que ele diz, vai ser destruída. Portanto, o Senhor está nos encorajando e te encorajando agora a focar na dimensão da eternidade. Porque lá em cima, na eternidade, o corpo será excelente, será um corpo que nunca mais sofrerá enfermidades, um corpo que nunca mais estará sujeito à cobiça ou ao pecado, um corpo que nunca vai sofrer a morte. E tudo lá em cima será excelente, será perfeito. A Nova Jerusalém é perfeita. Eu já vi aquela cidade, é perfeita. É absolutamente perfeito lá. Inclusive a adoração será perfeita lá. Então o Senhor está usando isso para te encorajar hoje, para focar na dimensão da eternidade, no eterno reino de Deus que está vindo na vinda do Messias. E se preparar apropriadamente em santidade, justiça, evangelismo, e o Espírito Santo, esperando sempre por Jesus, ansiosamente aguardando por Ele, vigiando e aguardando por Ele, e de guarda, até que quando Ele vem, então Ele te leva para casa. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. O Messias está vindo. Obrigado. Os que quiserem receber o Senhor, digam, poderoso Senhor Jesus, Senhor, eu ouvi que os céus e a terra vão passar, mas a Tua palavra permanece para sempre. Hoje eu ouvi a respeito da eternidade da Tua palavra e a eternidade da Tua autoridade. E Senhor, hoje eu escolho obedecer a Tua palavra e a Tua instrução de ser santo e justo e viver uma vida santa e ser totalmente, estar em expectativa do Teu retorno o tempo todo, de estar atento a respeito da Tua vinda o tempo todo, estar alerta e vigiando para a Sua vinda, estando de guarda enquanto eu espero pela Tua vinda o tempo todo, e viver uma vida separada e abraçar a santidade e a justiça e a pureza e o temor de Deus e a conduta moral, conduta ética e o temor do Senhor, que é sabedoria. Eu te peço, meu Senhor Jesus, para estabelecer a Tua palavra e o Espírito Santo no meu coração e usa-me para preparar outros também. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado. Toda Shalom, Boker Tov.